E chegamos ao 5º episódio, né, Leite, da série especial sobre os 7 primeiros anos da criança. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, eu particularmente julgo assim muito complicado, faz parte do universo dos adultos e também dos pequenos, que é o equilíbrio emocional e a construção do caráter. Afinal de contas, esse é um aspecto que deve ser trabalhado desde o princípio. Como as nossas emoções favorecem os nossos relacionamentos. Bom, a jornalista Rebeca Ricarte conversou com especialistas da área e foi até o Equador conhecer na prática como desde muito cedo é possível ensinar valores que favoreçam emoções sadias. Toda criança nasce chorando. Essa é a sua primeira emoção aflorando. É que ela perdeu o conforto da barriga e depois dessa fase tudo parece que fica mais complicado na vida. Ao longo da infância, a criança vai continuar a chorar e em diversos momentos vai rir até não mais aguentar. Estranho é quando nenhuma dessas ações aparece. Quando a criança fica isolada, parece que do mundo se esquece. Chorar e sorrir faz parte da vida. Cair e levantar é uma lição que se aprende com a lida. Criança que nem chora e nem ri pode estar deixando de ser criança. E dessa linda fase da vida não está guardando nenhuma lembrança. É na primeira infância que desenvolvemos o que somos e quando construímos os nossos primeiros sonhos. Quer seja para chorar ou para sorrir, a infância é o momento de expressar tudo aquilo que sentir. Talvez você não tenha muitas lembranças da sua vida antes dos 5, 6 anos de idade, mas de repente uma queda que deixou uma cicatriz ou aquela festinha de aniversário bem colorida te traz lembranças rápidas de alegria ou tristeza. Pode parecer apenas uma penumbra, mas de alguma forma essas emoções se armazenaram na sua memória. Não podemos negligenciar as emoções na primeira infância, pois elas têm um papel de fundamental importância naquilo que vamos nos tornar um dia, mesmo que nos lembremos pouco ou quase nada delas. Quando somos crianças, o primeiro conceito é sermos um zigoto e depois de algumas semanas nos tornamos embrião e passamos a desenvolver a cabeça e os órgãos do restante do corpo. Mas quando essa criança se torna um feto, aí chegamos na parte do desenvolvimento que se torna mais notável como criança e os sentimentos começam nesse momento. Essa foi a forma como Deus nos desenhou. E por isso, mesmo o menor dos recém-nascidos vai se expressar pelo choro verdadeiro. E quando essa criança cresce, vai se tornar mais expressiva, com diferentes sentimentos, além de tristeza e do choro, e vai expressar isso. Em um mundo cada vez mais instantâneo, onde sequer aguentamos esperar a página da internet carregar por mais de 3 segundos sem reclamar, é inevitável. As novas gerações crescem com os sentidos muito mais aflorados. Como nessa agitada vida que levamos, podemos trazer equilíbrio para o dia a dia de uma criança? Como podemos ajudá-los a desenvolver suas emoções de forma saudável para que possam construir ao longo de sua vida sentimentos sólidos e relações duradouras? Crianças normalmente devem ser apresentadas a maior quantidade de estimulação possível. Às vezes podemos ver bebês deitados, com aqueles móveis, girando e tocando músicas. Essas coisas são bem importantes, pois ajudam a desenvolver o cérebro, estimulam os nervos, fazem com que eles se desenvolvam, sejam estimulados. Eles nascem com sentimentos, mas eles começam a reconhecer esses sentimentos quando estão mais ou menos com uns 4 ou 5 anos de idade. Eles não entendem a separação dos sentimentos antes disso. Eles acham que eles são os sentimentos. Uma criança de 2 anos pode estar rindo em um momento e começar a chorar no segundo seguinte. E isso é porque eles não entendem que os sentimentos são coisas diferentes. E essas emoções podem ser afloradas dentro de um ambiente em que a criança não seja o único,
o centro. É dentro da realidade escolar que esse novo ser vai dar importantes passos na sua formação holística, e não apenas do cognitivo, mas de tudo que esse novo ambiente proporciona. Ir para a escola é um grande passo. Se é o seu primeiro filho, é um grande passo para você, enquanto pai, também para deixá-lo ir para além das portas do lar. Mas para as crianças, nós sabemos que eles estão prontos para ir à escola quando eles são capazes de ficar confortavelmente bem, separados dos seus pais por um pequeno período de tempo. E eu acredito que quanto mais seguros emocionalmente eles se sentem enquanto crianças, mais fácil será para eles, porque eles sabem que os pais estarão lá para buscá-los na escola no fim do dia. Pais e familiares têm um papel muito importante, assim como a igreja, em apresentar modelos de bondade e amor. Uma criança pode ficar tão absorvida só em ver como os pais e irmãos mais velhos tratam outras pessoas, em quais tipos de atividades de bondade e generosidade esses pais participam. A partir do momento que vão para a escola, eles aprendem sobre socialização, aprendem a interagir, a como colaborar, como conviver em grupos e se divertir. Isso é muito importante porque eles estão desenvolvendo amizades, estão desenvolvendo o aprendizado de como conviver com as pessoas. A atividade que realizamos hoje é como um complemento para a aula de novos fonemas que tivemos. De uma maneira geral, essa atividade de construir orações, eles podem fazer em grupos. Às vezes fazemos individualmente, mas de maneira geral fazemos em grupo. Queremos sempre fortalecer isso. Os grupos já são montados desde o começo do ano, de maneira que as crianças não têm dificuldade de trabalhar e ajudar uns aos outros. Eu era o mais pequeno da equipe, por isso, meu chefe, Samuel, me explicou tudo o que devíamos fazer. Trabalhando em grupo, eles se ajudam e colaboram uns com os outros. Não somente se ajudam, mas colaboram, que é ida e volta. Existe uma ênfase muito grande nos primeiros 5 anos de vida, porque é realmente quando a criança desenvolve seu caráter e sua personalidade. A consciência tem um motivo de existir, mas o seu conteúdo é muito social. Portanto, é importante tratarmos de fazer o melhor possível e tudo que possamos para desenvolver consciências que façam sentido de culpar-se quando ela faz algo que vai contra as palavras de Deus e que se sintam bem quando façam algo que Deus lhes peça que faça. Esse é o tipo de consciência pela qual devemos trabalhar. Nascemos com caráter e isso precisa ser desenvolvido. E pais que amam, que gastam tempo com seus filhos, os ensinando acerca do mundo, podem ver filhos que correspondem a essas verdades. Eles vão desenvolver um bom caráter e bondade diante dos seus colegas.